Por que o Câncoro sempre viveu à sombra do Gaara, mesmo sendo o irmão mais velho? Porque desde cedo ele aprendeu que sobreviver era mais importante do que confrontar. O medo moldou sua postura antes da maturidade. No budismo, o apego à autopreservação pode aprisionar o indivíduo em padrões de retração. O Câncoro não foi fraco, ele foi um sobrevivente de um ambiente emocionalmente hostil. Por que o Câncoro demorou tanto para enxergar o Gaara como vítima e não como ameaça? Porque traumas não se desfazem com lógica. No estoicismo, entender as emoções precede qualquer tentativa de superá-las. O Câncoro só começa a mudar quando percebe que o sofrimento do Gaara era maior do que o medo que ele próprio sentia. Porque o silêncio sempre foi a principal linguagem do Câncoro. Porque falar significava risco. No taoísmo, há pessoas que se adaptam fluindo e outras se adaptam recolhendo. O Câncoro aprendeu a existir observando, não reagindo, tentando manter equilíbrio onde só havia instabilidade. Por que a relação entre Câncoro e Temari é tão pouco explorada, mas tão reveladora? Porque ambos assumiram papéis diferentes diante do mesmo trauma. No confucionismo, a família cria funções implícitas. A Temari se tornou firme e vocal, o Câncoro contido e protetor. Dois caminhos distintos para lidar com a mesma dor. Por que o Câncoro escolheu lutar com marionetes? Porque elas oferecem controle absoluto. Psicologicamente, quem cresce em ambientes imprevisíveis busca estruturas seguras. No budismo, isso revela apego ao controle como forma de aliviar o sofrimento. As marionetes obedecem, não traem e não ferem emocionalmente. Por que o estilo de combate do Câncoro evita o confronto direto? Porque proximidade sempre significou perigo para ele. Na arte da guerra, Sun Tzu diz que a vitória mais segura é aquela em que o guerreiro se preserva. O Câncoro luta à distância, porque aprendeu que sobreviver também é vencer. Por que o Câncoro foi um dos primeiros a questionar os valores da Vila da Areia? Porque ele viu o custo humano das decisões políticas dentro da própria casa. No confucionismo, governar sem humanidade gera colapso moral. O Câncoro percebe cedo que Sunagakure precisava mudar para não se destruir. Por que o Câncoro aceita a aliança com Konoha sem resistência? Porque entende que isolamento gera violência. No taoísmo, rigidez excessiva rompe o fluxo natural. O Câncoro aprende, observando o Gaara, que cooperação é uma forma de cura coletiva. Por que o Câncoro nunca disputa protagonismo com Gaara ou Atemari? Porque ele não busca reconhecimento simbólico. No estoicismo, virtude é cumprir o próprio papel com excelência, não buscar aplausos. O Câncoro escolhe ser sustentação, não centro. Por que o Câncoro se fortalece emocionalmente depois que o Gaara muda? Porque o ambiente transforma o indivíduo. No budismo, o sofrimento diminui quando sua causa é dissolvida. O Câncoro floresce quando o medo deixa de governar a família. Por que a lealdade do Câncoro a Sunagakure é tão silenciosa? Porque ele luta por reparação, não por glória. No confucionismo, servir ao coletivo é mais importante do que ser visto. O Câncoro reconstrói nos bastidores. Por que o Câncoro nunca confronta diretamente o passado violento da vila? Porque ele escolhe reconstruir, não acusar. No taoísmo, insistir no passado endurece o presente. O Câncoro prefere ser ponte em vez de ferida aberta. Por que o Câncoro é frequentemente subestimado pela narrativa? Porque personagens silenciosos não rendem espetáculo, mas eticamente ele é um dos mais coerentes. No estoicismo, a virtude não precisa de plateia. Por que o Câncoro representa uma maturidade rara em Naruto? Porque aprende observando, não destruindo tudo primeiro. No budismo, a consciência pode nascer da atenção silenciosa e não apenas do trauma extremo. Por que o Câncoro nunca buscou vingança mesmo tendo motivos? Porque ele entendeu cedo que vingança não cura. Na arte da guerra, Sun Tzu diz que conflitos prolongados consomem todos os lados. O Câncoro escolhe encerrar ciclos. Por que a relação do Câncoro com o Gaara evolui para uma admiração genuína? Porque ambos amadurecem.
No confucionismo, a virtude se constrói quando o outro também muda. O Câncoro aprende a respeitar o Gaara como líder, não apenas como irmão. Por que o Câncoro poderia ter sido melhor explorado pela obra? Porque sua jornada é sobre reconstrução emocional, não sobre poder. Narrativamente, ele representa o custo humano das decisões políticas da vila. Por que o Câncoro representa os sobreviventes silenciosos da Guerra Ninja? Porque nem todo trauma explode, alguns se transformam em contenção. No budismo, isso é sofrimento internalizado. Por que o Câncoro é essencial para o equilíbrio emocional do Gaara? Porque líderes também precisam de quem os ancore. No confucionismo, nenhum governante se sustenta sozinho. O Câncoro mantém o Gaara firme, fora dos holofotes. Por que o Câncoro ensina que força também é responsabilidade emocional? Porque ele escolhe não repetir a violência que presenciou. No estoicismo, isso é domínio interno verdadeiro. Por que o Câncoro representa uma vitória silenciosa contra o passado da Vila da Areia? Porque ele prova que mudar não exige destruir tudo, basta escolher diferente. E o que aprendemos com o Câncoro? Que nem todo herói precisa gritar, que maturidade também é saber recuar, e que reconstruir em silêncio é uma das formas mais difíceis de coragem. Somos a Mentalidade Geek. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que também acha que alguns personagens mereciam mais profundidade.